sigo o meu caminho, não tenho nada a temer. É interessante isso. Tem uma conversa que eu tive com você, se eu não me engano, essa conversa tem 11 anos, tem por volta disso, que foi, a gente estava conversando, falando sobre o filme, né, do Nosso Lar, na época. Você foi uma pessoa que, assim, me fez refletir um pouco sobre isso. Não que, assim, eu não tivesse por alto visto, mas parado para refletir, sabe, essas coisas que a gente tem às vezes na doutrina, foi a questão que no filme do Nosso Lar, né, você estava falando que eu prefiro o livro nessa parte e tal, que, que você falou, eu lembro que você explicou que uma questão artística você mostra muito sofrimento como uma coisa física, né? Mas que no espiritismo o sofrimento em si ele é moral, tem os dois, né? Mas o moral ele é muito mais impactante, é o que nos transforma. E é interessante, eu acho isso, quando a gente pega nessa obra, traz muito isso, esse sofrimento ele vem do próprio espírito e que na verdade a gente sofre muito mais, né? O pessoal até brinca às vezes, é aquela coisa do você é criança, aí sua mãe você fez uma coisa errada. Às vezes a sua mãe dava, o pessoal fala, tem a chinelada e levar uma bronca. Às vezes levar uma bronca é pior do que levar a chinelada, né? Eu acho que é um pouco isso, porque você começa a refletir, aquilo fica na sua cabeça e eu acho que ali é um exemplo, talvez não o melhor dos exemplos, mas que você consiga refletir um pouco sobre essa coisa. Pô, olha o sofrimento moral e o sofrimento físico, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso ou se eu sigo. Uma... eu ia fazer só tentar fazer um comentário, talvez de 3 minutos, né? Você abordou esse ponto. Eu me lembrei aqui, eu estava há poucos dias relendo a parte do Livro dos Espíritos que trata das leis de Deus, né? As leis morais. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Esse nosso live aqui é voltado para trabalhadores. Então a gente sempre faz a recomendação que aqueles que estão nos ouvindo possa depois acessar os livros. No Livro dos Espíritos, se vocês abrirem a terceira parte, vai falar das leis morais. E aí as primeiras questões ele está explicando o que são as leis morais. Então, assim, as leis de Deus tem uma questão, assim, eu nunca decoro as questões do Livro dos Espíritos, mas diz assim: o que é que determina a nossa infelicidade ou a nossa felicidade? É seguir ou não as leis de Deus. O ser humano, ele é feliz quando cumpre as leis de Deus. E, consequentemente, ele é infeliz quando ele desvia das leis de Deus. E por que, que ele desvia da lei de Deus? Ainda é por causa de uma lei de Deus, que é a lei de liberdade. Então, veja, Deus é tão bom que uma das leis de Deus, que didaticamente elas são divididas em 10. Classificações nunca são absolutas. Pode-se criar uma classificação com 20 leis morais, com 15, com 3. Classificação não é absoluta, né? Mas as classificações que estão lá no Livro dos Espíritos é bem legal de usar. Assim, a gente recomenda que se use. Ela é absoluta? É exatamente aquelas 10 leis? Não, nenhuma classificação absoluta. Mas é a sugestão dos espíritos elevados. Então, os espíritos elevados, eles sabem melhor do que a gente. Então, se eles acharam que é bom aquelas classificações, para o nosso entendimento, a gente segue elas. Então, tem lá lei de adoração, lei do trabalho, tem as leis que têm a ver com o mundo corporal, né, que elas não valem no mundo espiritual, que é a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. E depois tem as leis mais sociais, né, que é a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei do progresso, a lei de liberdade. E por último, aqui resume tudo, que é justiça, amor e caridade. Mas, veja, a lei de liberdade. Pela lei de liberdade, Deus permite que o ser humano, que as suas criaturas, elas se desviem, né, das leis naturais. Não, então eu quero seguir esse caminho. Mas vai chegar um momento em que ela vai se cansar do sofrimento. Ela vai ver que aquilo ali é um beco sem saída. Não adianta eu ser sempre egoísta, sempre orgulhoso, porque ela vai ver que aquilo vai trazer sofrimento para ela mesma. E aí vai chegar um momento em que ela vai querer, ela vai se arrepender, vai se cansar de fazer os outros sofrerem, seja no mundo espiritual ou no mundo material,
e vai começar a querer reparar o mal que ela fez, né? Então, Deus coloca o remédio ao lado do mal, né? Então, assim, ele permite o livre-arbítrio. Quer fazer o mal, filho? Faz. Faz, mas você mesmo vai se cansar desse mal que você faz, né? Então, agora, assim, eu quis fazer esse ponto, por quê? As leis de Deus se dividem em leis físicas e leis morais. Leis físicas não é a lei da disciplina da física que a gente estuda no ensino médio, é as leis que regulam a matéria propriamente dita. Vou dar um exemplo, a lei que estuda a formação dos átomos, a lei que estuda a ligação entre as moléculas, isso são leis físicas, né? Que tem a ver com as relações da matéria. A lei da gravitação universal, são leis, né? Os seres humanos vão estar reformando essas leis à medida que ele observa mais e melhor, né? Isso, se a gente for estudar a história da química, a história da física, a gente vai ver que essas leis vão cada vez mais estão sendo reformuladas. E a outra parte das leis de Deus são as leis morais. São as leis que regulam a nossa relação com Deus, conosco mesmo, né? O cuidado com o nosso corpo e com o próximo, né? O próximo, os próximos, né? Os animais, os recursos naturais, as outras. Se vocês forem estudar um capítulo que está na 5ª obra da codificação, a Gênese, que o título completo é a Gênese, o milagre e as predições segundo o Espiritismo, tem um capítulo da Gênese que está na 2ª parte desse livro, que é assim, os fluidos. Esse capítulo é um dos mais importantes do Pentateuco kardeciano, da codificação. Por quê? É lá nesse capítulo que Kardec vai estudar essa matéria que compõe, né, o mundo espiritual, essa matéria mais sutil, chamada de fluidos espirituais. E ao estudar esse capítulo, a gente vai ver que há uma junção. Se a gente for lá no Livro do Espírito, parece que a lei de Deus se divide em duas, né? Leis físicas, leis da matéria, e leis morais. E quando vai estudar esse capítulo dos fluidos, há uma junção das leis físicas com as leis morais. Por quê? Vou dar um exemplo só aqui, para não estender muito. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, todos os sentimentos, se eu tenho um sentimento de raiva ou se eu tenho um sentimento de compaixão, isso aí, esse tipo de sentimento, que é uma forma de pensamento, ele vai modificar os fluidos à minha volta, a aura, né, o perispírito, vai modificar e, de acordo com o fluido que eu lanço no meu espaço, na minha psicosfera, né, que a gente pode entender como esse fluido que cada um de nós carregamos, vai atrair espíritos em sintonia ou vai influenciar no meu próximo o que eu penso. E isso, gente, é uma junção da lei moral com a lei física. Porque tudo que eu tenho de sentimento, de emoção, que a gente acha que é abstrato, isso aí vai modificar os fluidos em torno. Ou seja, há uma junção da moralidade com a matéria, que é a matéria mais sutil. Os nossos sentimentos, eles modificam a nossa psicosfera. Isso acho que casa um pouco com o que a gente está estudando, né? É exatamente isso. E, na verdade, é interessante que os fluidos tanto atraem, né, como também afetam até nosso corpo, nos afeta. E aí você começa a entender essa coisa, por que certas ações, certas coisas estão me afetando. Quando eu penso mal de alguém, por que ele volta para mim, né, entre aspas? Porque ele nem volta, ele já é automático, é ação e reação ali acontecendo. E aí, para finalizar, assim, a última pergunta, né? Eu lembro que, por exemplo, participei do GELCO no CELV e tal. Uma das coisas, quando a gente leu em grupo, o pessoal comentou muito, que, pô, esse capítulo purgatório, eu vejo muito o mundo que a gente vive, o mundo de provas e expiações e tal, né? E aí eu queria perguntar para você, né? Que papel as experiências terrestres cumprem na purificação da alma, o papel da reencarnação, vamos dizer assim, né, nessa parte do purgatório, nessa coisa da purificação, dessa passagem, desse resgate. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Não sei se deu para entender a pergunta. Foi muito bom você... E essa pergunta é algo que iria passar batido
durante toda a minha fala, porque nesse capítulo do purgatório, Kardec vai falar o seguinte: se quer entender o purgatório, se o céu e o inferno, quer entender o céu e o inferno sob a ótica espírita, são estados de consciência, né? Aquele que está no inferno é porque ele carrega as imperfeições dentro dele, né? Enquanto ele não se livrar das imperfeições, ele vai sofrer. Cada imperfeição que eu tenho é um motivo de sofrimento. Se eu tenho 10 imperfeições, eu tenho 10 motivos de sofrimento. Se eu tenho 10 imperfeições e você, Flávio, tem 9, eu sofro mais que você. É quase uma matemática isso, né? Se o espírito não tiver mais imperfeição nenhuma, ele não sofre. Ele se torna um espírito feliz. É assim que a coisa funciona. Então, o céu e o inferno são estados de consciência, né? É o somatório de imperfeições, né, vícios ou virtudes que você tem. Aí bota na balança. Se eu tenho mais virtudes que vícios, eu estou num estado mais feliz do que de dor. Se eu tenho mais vício que virtudes, é que eu sofro mais, né? Então, não tem uma receita de bolo. Cada espírito, cada pessoa tem seu histórico, o seu balanço, né? E você falou do André Luiz, a gente não pode ler, né, essas narrativas do mundo espiritual e generalizar. Então quer dizer que todo mundo, ao desencarnar, vai ter aquelas experiências ali próxima ao do André Luiz? Não. Cada caso é um caso, né? Ele teve uma experiência porque ele teve um modo de vida e ele teve aquelas experiências ali. Se a gente for ler a segunda parte do Céu e Inferno, os espíritos em situações medianas, espíritos endurecidos, espíritos que passaram por expiações terrestres, desculpa. Cada um tem um tipo de vivência, né? Então não tem uma receita de bolo. Não generalizem um caso, né? Isso é importante. E aí, retomando o que eu falei, céu e inferno são estados de consciência. Purgatório, Kardec vai falar, se quer entender o purgatório na ótica espírita, são os mundos materiais como a Terra. Então a Terra, na verdade, ela cumpre esse papel do purgatório, que é onde a gente vai purgar as nossas impurezas. Então, veja, é assim, ó, a gente tem uma tríade que é a expiação, o arrependimento e a reparação. A expiação, o espírito ele comete mal. Algumas vezes ele já expia aqui na Terra mesmo. É o exemplo que eu dei. Alguém que danifica o seu organismo, né? Pelo uso de maus vícios ou um excesso, comida em excesso. Ele está já espiando aqui mesmo. Mas muitas vezes ele vai espiar no mundo espiritual. É uma pessoa, por exemplo, que tem um poder, né? Um poder político ou um poder econômico. E ela usa aquele poder não para o progresso do próximo, mas para usufruir para si mesmo ou para os seus. Quando eu desencarnar, ela vai ter que prestar conta com a sua própria consciência, né? O mau uso que fez da riqueza e do poder. Então, ela vai expiar. E ao expiar, tem duas condições. Na verdade, o espírito, se ele ficar endurecido, se ele não se arrepender, ele vai continuar fazendo mal no mundo espiritual, por causa da lei da liberdade. Se ele não se arrepender nunca, pode ficar suscetível a uma reencarnação compulsória, porque isso é falado na doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem duas formas de reencarnação compulsória. É quando o espírito está nas primeiras idades espirituais, se a gente pensar ali simples e ignorante, né? Ou até nas idades ali que vivia nas épocas primordiais do mundo, ali ele não sabia nem escolher no mundo espiritual, então ele já encarnava direto, né? Era compulsória. Depois que ele evolui, que passa para uma idade espiritual, vai evoluindo, vai tendo mais questões arquivadas na consciência, o que vai ocorrer? Ele vai passar um período no mundo espiritual, no plano espiritual, que a gente chama de erraticidade, né? Onde ele vai estar estudando e planejando a sua nova encarnação. Ou tem espírito que às vezes nem planeja, né? Ele continua fazendo mal, e aí o que a providência divina faz? Se ele não se emendar, se não se arrepender, ele vai ter uma reencarnação compulsória. Essa não é a regra, gente. Essa é uma exceção. A regra é Deus respeitar a liberdade de cada um. Então, o espírito, muitas vezes, ele sabe que cometeu mal, o que ele vai fazer?
poxa, eu tive um poder numa encarnação passada, eu usei mal o poder e a riqueza, eu quero reparar isso. Então ele vai escolher uma nova existência onde ou ele vai ter uma nova oportunidade de encarnar com poder, mas para fazer o bem, ou ele vai estar numa condição de submissão, né? Para aprender o quão é ruim estar sob o jugo de uma autoridade, né? De um autoritarismo. Isso é o que ele escolhe. Então é educativo, né? As leis de Deus, elas são educativas. E aí o papel dos mundos materiais como a Terra é esse papel educativo, onde os espíritos vão fazer as escolhas das provas, né? Essa é a regra. Somos nós mesmos, com o auxílio dos benfeitores espirituais, principalmente o nosso anjo da guarda, é a gente que escolhe as nossas provas e expiações, né? Então, ó, eu fiz isso, eu fiz mau uso, eu fui um mau pai numa vida passada. Opa, então eu quero de novo ter uma oportunidade de constituir uma família e aprender a ser um bom pai. Então, eu vou escolher aqueles espíritos. Aquele espírito que eu fiz sofrer, e eu vou ter que reparar. E lembra, eu falei, expiação, o arrependimento, que é quando o espírito sabe que infringiu a lei de Deus e ele faz escolhas para reparar, e a reparação. A reparação é um item importante porque no nosso mundo material aqui, a gente não coloca, né, na nossa lei penal a reparação. Né? Se uma pessoa comete um delito, comete um assassinato, ela vai passar pela questão de todo o processo, né, jurídico ali, tudo. Vai ter o trânsito e julgado na justiça e ali vai ter a sanção, né? Ela vai ficar determinados anos preso. E depois que cumpriu a pena na cadeia, depois ela está livre para a sociedade. Não é assim? Ah, mas e a pessoa que ela assassinou? E os herdeiros que ela deixou sem um pai, sem uma mãe? A gente não pensa em reparação, né? É apenas cumprir. Com a lei de Deus não é assim. Além de cumprir, tem que reparar, tem que ressarcir aquele em que a gente causou prejuízo. Então, são essas três coisas: expiação, arrependimento e reparação. E aí, Flávio, assim, a Terra ela cumpre o papel do purgatório, aonde a gente vai poder desfazer das nossas imperfeições, tendo essas três oportunidades: expiar, né? Sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer, ou escolher uma prova que vai me fazer progredir enquanto espírito, reparar aqueles que a gente cometeu mal, né? Reparar, e é isso, né, que eu falei. Esse papo que eu falar, arrependimento é no mundo espiritual. Perfeito. Eu falo muito, desculpa. Não, tranquilo, eu também. É que eu tô quietinho para deixar você falar, né? Que aí você sempre fala as coisas, eu vou pensando, pô, tem isso, aquilo. Mas, no geral, como eu falei, essa é a última pergunta, né? Era a última pergunta. Então, eu queria agradecer sua disponibilidade, esse dia caloroso que estamos aqui no Rio de Janeiro, de estar fazendo. Acho que o estudo foi muito bom. Eu espero que as pessoas tenham gostado, tenham interesse em pegar ali, ver o Céu e o Inferno, ler um pouquinho também, estudar um pouquinho. E é isso. Queria saber se você quer fazer alguma consideração final. A consideração final, eu agradeço a oportunidade, né? Desejo um ótimo encontro a todos que vão trabalhar. E a orientação que eu faço, assim, estudem a doutrina, né? Aqueles que trabalham nas casas espíritas, é porque tem pessoas que seguem na casa espírita e falam: ah, mas no meu centro não tem um grupo de estudo. Cria um grupo de estudo, né? Não precisa de muito recurso. É um espaço, nesse calor que a gente está no Rio de Janeiro, se o centro não tiver ar-condicionado, tem um ventilador e tudo, se reúna. Ah, eu não tenho tempo, porque o centro é longe. Então se reúna na casa, né? Escolha um dia, sei lá, um domingo de tarde, entre amigos, e faça o estudo. Porque o estudo, o que ocorre? O estudo ele dá condição para a gente fortalecer a nossa fé, porque o Espiritismo é uma fé raciocinada. O que é fé raciocinada? É eu saber por que as coisas são assim. A fé assim, é como se fosse um quebra-cabeça. Isso acontece por causa disso, por causa disso. Né? A gente sabe todo o mecanismo da providência divina. Isso é a fé. E a fé ela é a mãe da esperança e da caridade.
com a fé fortalecida, a gente sabe por que é importante amar o próximo, amar a si mesmo, amar a todos, amar a Deus acima de todas as coisas. E é isso que vai fazer a gente ser mais feliz, né? O objetivo do espiritismo é esse. O objetivo do espiritismo não é aumentar o saldo da conta corrente, não é fazer a gente saber investir melhor, né? Isso é importante também. Tem cursos aí para a gente aprender a investir na bolsa, a investir em tesouro, isso é importante. É importante fazer vários tipos de curso, porque isso é importante para o nosso intelecto, é o progresso do espírito também. Mas o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral, é a nossa melhora, é esse, tá? Então, e a gente melhorando moralmente, seremos mais felizes. É simples assim de entender, mas não é tão simples de colocar em prática, porque temos que fazer sacrifício de mortificar as nossas más paixões, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, todos aqueles hábitos que a gente vem repetindo de várias encarnações. Então, a gente tem que sacrificar essa parte. Só complementar que hoje em dia, às vezes você não precisa nem necessariamente do local, né? Às vezes você está em casa, a gente está aqui gravando uma videochamada, às vezes é isso, você, não conheço ninguém aqui por perto que queira estudar comigo. Às vezes você arruma uma pessoa em outro estado que queira estudar com você, consegue fazer as obras. Hoje em dia você consegue gratuitamente em PDF na internet, então nem comprar o livro você necessariamente precisa. Então é mais ou menos isso.